Eu nunca cheguei a falar isso aqui de forma aberta e algumas pessoas talvez acho que nem falariam, mas boa parte da minha vontade de crescer, de ganhar dinheiro veio de humilhação. Não foi de motivação, papo de coach, ver vídeo na internet. Eu até que cheguei a ver muita coisa, mas não foi nada disso. Foi de sentir vergonha, de perceber que eu não queria mais precisar de ninguém, não queria pedir ajuda a mais ninguém. Talvez você que esteja aqui nesse vídeo passa por humilhação, passa por coisas que é constrangedora e que você, poxa, não vê a hora de você se libertar disso. Então saiba que esse vídeo é para você, porque o que eu vou te contar aqui pode te ajudar bastante a mudar essa situação e decolar na sua vida financeira. Quando eu era mais novo, eu lembro que eu saía em algumas oficinas na minha cidade procurando por emprego. Tipo, eu fui atrás mesmo, sabe? Procurando serviço, querendo de alguma forma ganhar dinheiro. E eu até consegui um emprego de ajudante, só que eu não sabia nada sobre mecânica. E todo dia que eu ia lá, eu era xingado, eu chamava algum palavrão comigo, alguma coisa do tipo. E eu chegava em casa de cabeça muito quente, eu sempre fui muito estressado, mas eu sempre ficava calado porque era uma pessoa de idade e eu tinha que respeitar aquilo e eu precisava também do dinheiro. E eu só abaixava a cabeça. Até um dia eu ouvi algumas coisas que foi no limite, onde alguém perguntou se eu pensava em fazer faculdade e eu falei que sim, e essa pessoa que eu trabalhava falou, isso é tão burro que nenhuma faculdade vai querer. Aí foi no meu limite ali, eu dali em diante saí daquele emprego. Alguns meses depois eu virei Jovem Aprendiz, só que na época eu já tinha alguma coisa dentro de mim que eu queria ganhar mais dinheiro, eu queria fazer alguma coisa, porque eu sabia, poxa, como que eu vou mudar minha situação financeira se eu só for trabalhar para os outros? Não tem como. Eu sabia que o emprego comum não iria mudar minha vida, não iria trazer as coisas que eu sonhava em ter. E foi aí que eu comecei a ganhar dinheiro com a internet, busquei sobre isso. E foi nessa fase que basicamente aconteceu a pior humilhação assim, na minha vida, que mudou minha pessoa até hoje, basicamente. E é uma situação que envolve uma moto. Na época eu estava começando a ganhar dinheiro com a internet, ainda estava descobrindo, né? Era 2019 e isso ainda estava surgindo aqui. Poucas pessoas falavam sobre, e eu estava tendo meus primeiros ganhos, e aqueles ganhos já estavam me trazendo a sensação de que eu iria conseguir ganhar dinheiro, sabe? Comecei a sonhar com o meu carro, que era um sonho. Poxa, nunca imaginei ter um carro, então eu já comecei a imaginar tendo um carro. Eram poucas pessoas na internet falando sobre isso, mas as que falavam mostravam que estava vencendo na vida e eu, poxa, também vou vencer. Então eu falei, se eu começar a ter um pouquinho mais de resultado, eu vou financiar o meu carro. E daí eu comecei a ter resultado, ainda iria sacar esse dinheiro e eu, entusiasta em casa, falei sobre, e meu padrasto ouvindo, falou, poxa, o que é que falta? Só falta o valor da entrada, eu acho que o banco aprova. Ele falou, pô, vamos vender minha moto, tu dá de entrada, qualquer coisa usa a moto que tu tem aí, que era uma moto emprestada do meu pai, para que ele pudesse ir trabalhar ali no caso, né? Eu emprestava ali durante uns dias até eu realmente devolver o dinheiro dele, que era o dinheiro da entrada. E aí meu padrasto fez uma coisa que eu nunca vou esquecer, ele vendeu a moto dele, pegou o dinheiro todo, me deu na minha mão e falou, pronto, pode financiar o seu carro, vai atrás de realizar seu sonho. Eu, poxa, eu fiquei sem reação, imediato também liguei pro meu pai e fui falar para ele, ó, vou financiar um carro e tal, meu padrasto aqui vendeu a moto dele para me dar o valor de entrada e eu só vou fazer um favor para ele, que é deixar ele usar a moto que o senhor me emprestou por alguns dias até eu devolver o dinheiro para ele. E daí foi uma discussão gigante, meu pai falou que era para me devolver a moto e foi uma discussão gigante, eu fui na casa da minha avó, conversar com minha avó para tentar explicar a situação, minha avó tentar falar com meu pai, e nenhum dos dois queria conversa, nem queria acordo. E daí no meio da conversa eu tentando falar, poxa, mas essa moto tem tudo que eu coloquei pneu, coloquei tudo nela foi eu que coloquei, eu só tô falando que depois eu vou dar o dinheiro ao meu padrasto, ele vai comprar outra moto. E daí foi onde eu escutei algo que me machucou bastante, que foi, se você não deixar a moto aqui, a moto não tá no seu nome, a polícia vai lá buscar. Aí, cara, eu só olhei assim, aquilo me machucou muito por dentro. Eu senti uma sensação uma tristeza gigante, que eu não gosto nem de falar, se não fosse o conteúdo que eu tô gravando pra vocês. E eu fui pra casa, chorei, cheguei em casa chorando muito, conversando com minha mãe, falei pra ela que isso não se fazia e tal, e minha mãe, enfim, só falou pra mim que eu ia dar a volta por cima, que essas coisas acontecem, é assim mesmo. Como eu era muito novo também, eu ainda ia conseguir muita coisa e tal. E eu só fiquei com uma sensação, tipo, frustrado, sabe? Porque meu padrasto vendeu a moto dele para me ajudar e a minha família não deixou eu emprestar uma moto para o meu padrasto. Vê que negócio do caramba. Só que ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu, aquilo virou um combustível para mim. Quando aquele choro passou, virou apenas combustível para mim correr atrás de realizar meus sonhos. Eu vi que meu padrasto agora estava sem moto, eu também, eu ainda ia dar a entrada.
ia correr atrás do negócio do carro. Fui tentar fazer o processo de comprar o carro, durou um tempinho, então a gente estava a pé até que aquele carro viesse. Então eu comecei a trabalhar muito mais focado, muito mais determinado em crescer e mudar de vida, sabe? Eu não queria mais passar por aquela situação. E com basicamente 3 meses eu consegui comprar o carro. Em 6 meses, né, somando ali 6 meses do ocorrido, que foi quando eu comecei a ganhar dinheiro com a internet, eu já tinha ganhado mais de 30 mil reais, que era o valor do carro que eu tinha comprado, que era um Onix. Foi uma realização muito importante para a minha vida, não só pela realização em si, mas por todo o acontecido que tinha surgido na minha vida, né? E basicamente eu tinha o dinheiro de quitar o carro, mas eu ia pagando as parcelas, adiantava as últimas, e o dinheiro que eu estava ganhando, eu estava basicamente me realizando. Levei minha família para viajar, paguei um hotel de luxo, um lugar muito bacana, de frente à praia, algo que a gente nunca tinha feito na vida, viajado para uma praia. E naquele momento eu estava me sentindo capaz, me senti que estava conseguindo tudo, realizando a minha vida. Só que tem uma coisa aí que ninguém fala. A humilhação ela pode te fazer correr, mas ela não te ensina a construir. Eu sabia ganhar dinheiro naquele momento, mas eu não sabia construir patrimônio. Eu comecei a trocar de carro por um melhor, comprava moto, achava que nada ali ia dar errado na minha vida, que eu sempre ia continuar ganhando cada vez mais. E no fundo, eu acredito que tudo aquilo era somente vontade de mostrar que eu tinha vencido, né? Porque era a vontade de eu me provar que eu poderia ter conseguido algo na minha vida. E daí surgiu a pandemia, a época da pandemia, problemas no meu relacionamento, comecei a ter um pouco de ansiedade, engordei e comecei a ter uma perda de vontade de trabalhar naquele momento. E daí teve um dia que eu simplesmente desabei, percebi que eu estava no início de depressão, e eu não queria mais nada da minha vida, tipo, nada estava importando, nada daquilo que eu tinha conquistado, o que eu estava vivendo, estava importando mais para mim. E eu tinha aprendido a ganhar dinheiro, mas não tinha cuidado da minha mente, e foi aonde eu comecei a buscar por tratamento, fui para psicóloga, e isso durou um tempinho, tá? Um tempinho que me gerou despesas, que me gerou perdas financeiras, e foi aí que eu comecei a me reconstruir e pensar de uma forma diferente, que eu não só queria mais ganhar dinheiro, mas também construir um patrimônio, querer investir, querer ter uma renda passiva, que o dinheiro ele não foi feito somente para sanar ali aqueles nossos desejos, as nossas vontades, mas sim trazer uma renda passiva. Eu comecei a pensar no que realmente fazia sentido para mim, o que é que eu mais gostava. E o que eu mais gosto na minha vida que eu entendi é liberdade e paz. É o que eu quero, liberdade geográfica para qualquer lugar, ter paz, tranquilidade, esbanjar não é algo que está dentro de mim, sabe? Eu vi que para mim minha prioridade era viver mais tranquilo, mas sem viver naquela corrida de rato, sabe? Ter a paz, tranquilidade e ter dinheiro trabalhando para mim. Resumindo, eu entendi que paz e liberdade é o ativo mais valioso que a gente pode ter. E talvez tudo que eu já passei tenha sido necessário para que eu hoje pudesse estar aqui entendendo e falando isso para vocês. A humilhação me fez correr, a dor me fez vencer, mas agora eu estou aprendendo a construir. E talvez essa seja a fase mais importante da minha vida, porque eu não estou correndo mais por orgulho ou por validação. Eu estou correndo atrás de construir minha liberdade para alguns anos. Eu estou desfrutando de tudo isso que eu estou plantando agora. E se você também está em uma fase onde você não aguenta mais passar por humilhação, onde você busca uma solução financeira, onde você realmente quer escapar de algo que hoje é triste na sua vida, na sua vida, eu sei como é passar por isso. Comenta aqui embaixo a situação que você está passando, porque eu tenho a sensação que às vezes a gente passa por muita coisa calado e isso pode acabar trazendo uma explosão depois, né? Algo que você tanto guarda depois pode explodir na tua vida de uma forma extremamente negativa. Então hoje, basicamente, eu estou me reconstruindo. Tudo trouxe um aprendizado para mim. Por mais que eu não tinha construído ativos, né, renda que me pudesse trazer retorno, eu consegui ainda vender aquele carro que eu tinha, consegui vender algumas coisas e comecei a construir a minha casa. E hoje eu tenho uma casa própria, ainda não está finalizada assim por completo, né? Mas eu pretendo até mesmo vender essa casa que eu tenho, investir o valor, né? Aportar na minha carteira de investimento, que é um dos conteúdos que a gente mais fala aqui dentro desse canal. Inclusive, te convido a se inscrever e acessar o nosso canal para tu entender um pouco mais sobre isso, como investir, como realmente aportar dinheiro, porque às vezes a gente pensa que para a gente estar investindo, nós precisamos ganhar muito dinheiro para poder estar pensando em um dia se tornar milionário, mas não, é muito pelo contrário. A gente tem que saber realmente investir agora com o que a gente tem, com o pouco que a gente ganha, para que a gente possa administrar no muito também. Então já deixa esse convite para você se inscrever, deixar o teu like e também acompanhar essas nossas jornadas aí e aprender com a gente a investir. Porque eu tive a oportunidade de investir quando eu ganhava muito. E o que é que eu fiz?
deixei essa oportunidade passar. Comprei coisas que só me tiravam dinheiro, né? Só tinham custo. Casei, vim morar na minha casa numa situação totalmente complicada, quebrado, onde eu tinha que ganhar dinheiro para realmente bancar os meus custos de vida e comecei a realmente me educar financeiramente. E é sobre isso que eu quero passar aqui para você. Oportunidades para que você venha estar se reeducando, venha estar investindo, fazendo seu dinheiro trabalhar para você e também tendo oportunidades de aprender formas de ganhar dinheiro, assim como eu encontrei essas oportunidades na internet. Então, se você se identificou de certa forma com algo que eu falei nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa teu like, porque no próximo vídeo eu vou trazer para você algumas oportunidades de formas de você que está ganhando dinheiro aqui na internet, que eu mesmo utilizo, e como você também pode estar construindo uma liberdade financeira através de investimento, que é o que a gente vem falando aqui nesse canal. Então, te aguardo aqui no nosso próximo vídeo.